capítulo 1. Perdão, capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6. Louvado seja Deus pelas saudações, porque é justamente, tem um pilar muito importante nas saudações, porque é justamente o que eu vou falar. Eu quero falar sobre como vencer a ansiedade. Eu vinha falando isso com a pastora durante o meu trabalho. E diante das saudações eu vi aqui a irmã Ellen fazendo a exposição sobre confiarmos em Deus. O presbítero Rogério sobre a questão de você descansar em Cristo, quando ele trouxe a vida de Jacó. E é justamente sobre isso que eu quero falar: como vencer a ansiedade. Glória a Deus. Como vencer a ansiedade. Para a base, eu quero experimentar o verso 6 até o verso 10. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Base do teu nome. Vamos ver. Vamos começar do verso 6. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Louvado seja o teu nome. Poder se dar. Vou repetir novamente o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Louvado seja o teu nome. O contexto dessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está em sua primeira prisão. E aqui quem já governava naquela época era um imperador chamado Nero. Mas antes de Nero, eu quero retroceder um pouco a história para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo quer trazer ao coração dos filipenses aqui. Antes de Nero, no período do ano 41 ao 54, quem governava era o imperador Cláudio. E houve uma grande fome que assolou aquela época. E essa fome não assolou somente os novos, os velhos. Pelo contrário, assolou os ricos, os pobres, os analfabetos, os doutores, os letrados. Afetou a economia daquela época. Certamente houve desemprego. Certamente houve aflição e projeção ao futuro. Era um período sombrio que foi marcado no governo do imperador Cláudio. Agora, entrando na época do imperador Nero, a coisa mudou. E mudou para pior, porque o apóstolo Paulo ele está preso. E lá dentro da prisão ele escreve essa carta. E ele não escreve uma carta para deprimir a igreja, os filipenses. Não. Ele escreve uma carta cheia da graça, da unção, do poder, para encorajar os irmãos filipenses. Por quê? Porque o evangelho é a boa notícia. Esse evangelho que só bate, machuca, entristece, que mexe com as emoções, é um evangelho fraco, é um evangelho débil. Se
E agora está sob o governo de Nero. E nós saímos do período da fome, da escassez, do desemprego, que é o período caótico, sombrio, do governador Cláudio, e entra num período pior ainda, que é o período de Nero, é o período da perseguição. Se não, vejamos no capítulo 1 de Filipenses, verso 12, você vai ver uma enorme perseguição. Tanto é que o apóstolo Paulo não está em uma sala, em um trono confortável, não, pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele está preso injustamente. É esse período que ele estava vivendo, período sombrio, caótico, de perseguição. Sai do período da fome, entra no período da perseguição, que é o período de atrocidade à vida dos cristãos, é o período de crucificar os cristãos vivos, é o período de colocar a vida daqueles piedosos, homens de Deus, que não negociavam a sua fé, independente da situação. Era o período deles colocar esses homens de Deus, as arenas, para espetar morrendo. Mas o apóstolo Paulo não está nem aí para o que está acontecendo. O apóstolo Paulo está em uma outra atmosfera. O apóstolo Paulo está aconselhando: não ande ansioso, não se preocupe com o que irá vir. Ele está escrevendo para os filipenses: olha, eu sei que nós estamos em uma época assustadora, avassaladora, mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Tenha paciência. A ansiedade, eu costumo dizer, eu não estou filosofando, eu estou no livro dos vezes, eu chego à definição, que a ansiedade, pastor Legrand, é a mãe das enfermidades. A psicologia já definiu que a ansiedade mexe com as suas emoções, esmaga, faz você sofrer antecipadamente. E o apóstolo Pedro, sabendo de tudo isso, escreve uma carta em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, você pode conferir, e ele diz o seguinte: se você está ansioso, lance sobre ele, que tem cuidado de vós. Aleluia! Eu quero te apresentar agora o remédio para essa ansiedade. E o remédio não está no sucesso, o remédio não está nas riquezas, o remédio não está nas autoridades, o remédio está em Cristo, lançando sobre ele que tem cuidado de vós. Ele cuida de você, meu querido. Aleluia! É que você cuidado pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Está na hora de você parar de se preocupar com problemas que nem sequer ainda existem. Para, dá um tempo, descansa o seu coração. A ansiedade faz com que você coloque barreiras, dúvidas e se precipite. Porque quando estamos ansiosos, somos nervosos. Eu fico preocupado comigo mesmo. Eu digo, ou eu estou nervoso, ou eu estou ansioso. Eu estou junto. Então eu tenho que resolver isso. Eu tenho que ter a virtude que Deus deixou para a igreja, que é a mansidão, é a temperança, é o equilíbrio. Crente desequilibrado não existe. Nós temos que resolver essa situação. E o apóstolo Paulo está nessa prisão solitário, mas ele não perdeu a sua alegria. Alegrai-vos, louvado seja Deus. Ele está falando para os filipenses: ei, vocês não entenderam, alegrai-vos. Eu vou ler novamente, porque o verso fala de encantador: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele faz questão de enaltecer a alegria. A alegria tem que prevalecer no coração do crente. Quem tem alegria tem paz, quem tem paz tem Deus. Uma pessoa que está perturbada, angustiada, ela se atormenta e atormenta quem está perto dela, irmão. Perturba-se quem está perto dela. Eu conversando com a minha pastora, que só eu tenho vivenciado isso, porque a minha esposa, eu não deveria entrar nisso, mas eu vou entrar. Ela está ansiosa por algo que ela quer muito. Eu disse: tenha paciência, meu irmão. Calma aí, vai devagar, tá bom? As coisas não andam desse jeito, não. Deus está no controle, Ele não perdeu as regras ainda. O ser humano acha que Deus perdeu o controle. Você já viu o resultado que Deus tem feito nas nossas vidas até aqui agora? Ele trabalhou na pressa? Não, pelo contrário, trabalhou na paciência. E
Então é na paciência que Ele vai prevalecer no trabalho. Não adianta você querer dar 2 passos, sendo que só pode dar um, tem que dar um. Louvado seja Deus. E esse período vai passar, porque Ele vai trazer para mim, para a igreja, o diagnóstico. Ele apresenta o remédio. Ele traz a situação, identifica a situação. Os irmãos filipenses estão ansiosos. Eu tenho que trazer aqui uma carta, e olha que eu estou em uma situação aqui que é muito pior do que a deles. Tudo isso é para o progresso do Evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Eu posso estar preso, mas a palavra está livre. E ele está escrevendo a sua carta. E diz a Bíblia que ele vai falar para os irmãos que estão com a mente perturbada, sem paz, preocupados com o amanhã, sem saber se quer o amanhã ou até mesmo agora. E ele diz: olha, se tem alguma coisa que está invadindo a sua mente, irmão Alberto, o irmão Alberto, batizou, irmão. Se tem alguma coisa que está afetando a sua mente, está na hora de remover isso. O que é que está afetando a sua mente? Porque quem está empregado tem medo de perder o emprego. Quem não tem emprego tem medo de não achar emprego. Só ansiedade. E ele começa a falar para os irmãos filipenses. Preste atenção, porque isso aqui é muito interessante para os irmãos. Que ele acha o problema e dá a solução. Louvado seja Deus. Está repreendido hoje. Confira o verso 8 comigo. Vamos começar do verso 7, que a pastora Edna sempre prega. Isso aqui é perfeito. E se viver, vai ser melhor ainda do que o perfeito. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Não, estou lendo o verso 8, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem afetado a sua mente? Que tipo de preocupação tem levado você a ter ansiedade? Eu preciso falar isso. Será que é a ausência do esposo na igreja? Será que é a ausência de um filho dentro do casamento? Será que é a preocupação de achar que não é apto e não está lapidado, preparado para ministrar a palavra de Deus? Está na hora de remover isso. Porque ele está dizendo assim: se há um louvor, se existe algo amável, se é verdadeiro, louvado seja o teu nome. Se é respeitável, se é justo, tudo que é puro, nisso você pode pensar. Na mente do cristão não pode haver dúvida. Porque quando há dúvida, você permite acreditar naquilo que Deus fez na sua vida. E Ele está no controle. E nós passamos por fases, etapas. Veja que o salmista do 30 é um negócio interessante quando você vai ler o salmo. Ele começa a festejar, porque ele vai rebater cheio da graça e de sabedoria a noite como o dia. Ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O início é noite, é escuridão, é incerteza, é desemprego, é escassez, mas vai raiar, aleluia. O final é maravilhoso, o final é encantador, o final é cristocêntrico, porque tem noite, mas também tem amanhã. Ele está dizendo assim para você está vivendo aí noites perdidas, você não consegue dormir, você acha que não vai dar certo? O amanhã vai chegar. Louvado seja Deus. Eu creio nessa palavra, meu irmão. Eu creio nessa palavra. Esse amanhã vai chegar. Eu creio. E o amanhã chegou para o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Louvado seja Deus. A luz do dia raiou, amanhã apareceu. As trevas não podem sobressair sobre a luz divina de Cristo. Então, paciência, meu querido.
estava a caminho da morte. Diz a Bíblia que ela está despejada pela família, rejeitada. Não tem sentimento pior do que você ser rejeitado. Quando você lê aquela passagem, presbítero Rogério, você diz: meu Deus, eu não olhei a situação de Agar. Eu sei que Sara é a promessa e ela merece um destaque. E agora, mas eu tenho que abrir uma que parece, porque não se baseou só em Sara aquele texto. Tem Agar. Embora ela não seja a mulher portadora da promessa, mas ela está ali. Ela foi útil. A Sara precisou dela, mas a mesma Sara que precisou dela rejeitou. E não existe sentimento pior do que a rejeição. Sara esqueceu algo que ela não deveria esquecer, que quem estava ali na frente era alguém que tinha utilidade, do qual serviu a ela da maneira que não era para servir, porque ela foi egoísta, ela foi uma pessoa precipitada, ela foi uma pessoa ansiosa. E aí eu disse o quê? Quando você não tem paciência, você comete pecado. E foi o que aconteceu. Sara não teve mais paciência. Eu não sei se eu teria também no lugar dela, provavelmente. Eu não vou bater nela não, porque eu sou humano como ela. Poderia rir. Uma mulher de 100 anos, e aí? Gerar filho, 100 anos, tá de brincadeira. Eu ria, provavelmente, não sei como é que seria. Existem Saras e existem Abraões, não é verdade? Talvez eu fosse uma Sara ali. Existem Tomés e existem Pedros, homens corajosos, que não precisa ver para crer, ele já vê mesmo que não exista nada no além. Louvado seja Deus. O Deus tinha autorizado, fique tranquilo, Abraão era para certa, viu? Porque Deus sabia que quem ia cuidar de Agar não era Abraão, é Deus. Pronto, se responsabilizou. Dessa daí vai nascer uma nação, viu? E ela vai sem direção alguma. Diz a Bíblia que ela está errante, e ela acha que é o fim. Quantos de nós já chegou a esse pensamento de achar que é o fim, e na verdade não era nada de fim, era apenas o início? Fim de quê, meu irmão? É início. Está só começando a sua história. Veja como você chegou e veja como você era. Eu lembro de mim como era e como eu sou agora. Aleluia, louvado seja Deus. É motivo de glorificar a Deus, de exaltar, de estarmos aqui alegres, felizes, contentes, confiantes. E ela acha que é o fim, ela pensa: não, agora acabou. E Deus ouve o choro da criança, porque Deus não tem negócio com quem está ansioso, achando que é o fim. Se ele é o início de tudo, como que ele vai ver alguém que está dizendo que é o fim? Quem diz que é o fim é Deus. Se ele não disse que é o fim ainda, então não é o fim. E ele olha o choro da criança, louvado seja o teu nome. E a resposta chega para Agar: Agar, tem água aqui bem pertinho de você. Eu quero dizer nessa noite: tem água pertinho de você. Você está numa venda, Deus está dizendo assim: tem água aqui, ó, bem do ladinho. Quem tem Cristo, não importa a circunstância ou o lugar que esteja, de sede não morre. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Não morre, de sede não. Tem água. Qual é a área que está faltando na sua vida? Eu quero dizer: tem água. É o marido se converter? Tem água. É o filho? Tem água. É a igreja está bonita, colorida como ela está, e você quer ver mais ainda de Deus aqui nesse negócio? Tem água. Tem água. Tem aqui pertinho de você. E quando cai todas aquelas muralhas, a incerteza, a dúvida, a ansiedade, ela enxerga a água. E o destino dela, que era de morte, passa a ser de vida. O destino dela, que era de fracasso, passa a ser de sucesso. Porque é assim que Deus trabalha. Abraão tinha tudo para duvidar, mas resolveu crer. E diz a Bíblia que isso foi imputado como justiça. Amigo de Deus. Abraão não duvidou sequer um minuto, como diz o pastor Wilson. Não restou dúvida no coração de Abraão. Ele errou,
Mas não foi porque ele tinha dúvida. Ele errou porque ele era falho. Ser humano como eu e você. Mas não foi porque ele tinha dúvida. Ele tinha certeza. Porque todos os dias o Senhor fazia questão de visitá-lo. Era um sol escaldante no horário de meio-dia. Tirava ele daquela situação solitária, levava ele para conferir as estrelas e diria: está vendo essas estrelas? Consegue contar? Não! Vai ser a sua descendência. Então, Abraão estava energizado pelo Senhor Jesus. E assim somos nós. E o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, ele está preso, mas ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Foi preso injustamente, presenciou coisas horríveis. O Império Romano, chamado Nero dos piores, que arrumou para si até mesmo ser Deus. Cláudio, outro também, que foi uma desgraça para aquela humanidade, naquela época. Tudo isso passou, mas o que não passou foi a palavra do Senhor. Essa permaneceu. O apóstolo Paulo, ele foi tombado aqui na terra, mas foi recebido lá do céu. Ele disse: eu combati um bom combate, guardei a minha fé e acabei a carreira. Se tem ansiedade, não tem fé. Se não tem fé, não tem resultado de Deus. Para termos resultado de Deus é necessário acreditar, investir, até mesmo naquilo que nós não podemos enxergar agora, que está além da nossa visão. Por isso que ele diz, né? Não vivemos pela vista, vivemos pela fé. E eu finalizo. Como superar isso? Primeiro, confiando em Deus. Salmo de número 37. Você não prega isso, está na hora de viver. Aleluia. Não basta ver o nome. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o tudo ele fará. Mateus capítulo de número 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Priorize o reino de Deus e Deus vai priorizar você. Priorize ser governado por Deus, para Deus governar você. Como superar a ansiedade? Como superar a ansiedade? Entregando a Deus toda a nossa ansiedade. Diz a Bíblia que Ele tem cuidado de nós. Ele é perfeito nos seus cuidados. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso príncipe. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o pão para o que tem fome. Ele é a água para o que tem sede. Ele é os pés para aqueles que estão perdidos. Ele é a própria luz para os que estão na escuridão. Louvado seja o teu nome. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou atormentado, perturbado. Mas que bom você está aqui, porque o remédio está sendo oferecido. Creia. Creia. Tem coisas que não cabem mais a você, com Deus. E que bom, porque nós só fazemos coisas erradas, só toma a direção errada, somos precipitados em tudo, não fazemos nada certo. E quando achamos que estamos certos, quebramos a cara. Deixa com Deus esse negócio. É com Deus. Ele resolveu o problema de Ana. O problema de Ana era um filho. Deus foi lá e deu 6 filhos. Cumpriu-se o que Efésios 3, verso 20 diz: Deus fará muito mais do que o que pedimos ou pensamos. E fez a vida de Ana. O que falar de Jó, que queria a restauração da sua vida, que não entendia o que estava acontecendo, e Deus veio no capítulo 42, e grande foi o testemunho de Jó. Antes os meus olhos não te conhecia, apenas te ouvia. Hoje os meus olhos te veem. O que falar desse homem chamado apóstolo Paulo, que está preso, mas a fé dele não está presa, que está preso, mas a esperança dele não está presa, que está preso, mas a sua confiança não está presa, que está preso, mas não se acovardou, não foi omisso a ponto de negar a Cristo nessa circunstância caótica, desastrosa, ruim, avassalador. Pelo contrário, ele transformou aquele lugar num púlpito para trazer uma mensagem para a igreja de Filipenses, dizer: alegrai-vos. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Se você está triste, eu quero te dizer, segundo essa palavra de Deus, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Creia nessa palavra.
Meu irmão, eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui nesse lugar. Ele é grandão mesmo, com letra maiúscula. E Ele está aqui nessa noite para te encorajar, para te fortalecer, para dizer para você: vai dar certo, aleluia. Ele está com nós, e se Ele está com nós, não devemos temer a governo, a ninguém, a nada. Louvado seja o teu nome. Já pensou se Deus fosse fazer todas as nossas vontades? Se nós já somos egoístas, meu irmão, e agora? Aí é que ia ser egoísta mesmo. Vocês lembram de Salomão? Um homem que tinha muito dinheiro, muitas mulheres, vestimentas de púrpura, banhado na joia, no ouro. Um homem que se vestia muito bem, que aparentemente tinha tudo. Mas Jesus compara esse homem, do qual eu descrevi agora aqui, como um pássaro. Ele chega a comparar, nem mesmo Salomão, nem mesmo Salomão, com todo o seu brilho, com todas as suas vestimentas púrpuras, se vestiu tão bem como a erva do campo. Aí ele, para melhorar a pregação, o discurso, irmão Alberto, chega até nós. Aleluia, louvado seja Deus. Quanto mais vocês. Você não deu glória nisso aí? Eu não gosto de motivar, encorajar ninguém a glória, mas isso é gostoso, né? Ele compara a beleza de Salomão com os pássaros. Depois chega até nós, trazendo uma mensagem para mim e para você, dizendo assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que há de comer, com o que há de se vestir, ei, com amanhã, com depois, com agora, com antes, com a profissão, com a faculdade. Deus está dizendo assim: não andeis ansiosos. Glória a Deus. Porque ele mesmo, Salomão, se vestiu como a erva do campo. Quanto mais vocês. Ele está garantindo o meu sustento, a tua segurança, a sua paz, as nossas noites. Ele garante o nosso passo. Ele está dizendo isso nessa mensagem. Aleluia, se louvado seja o teu nome. Meus irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar com vocês que se encontra desmotivado. Está na hora de encorajar-se, de crer, de confiar, de entregar o seu caminho ao Senhor, independente do que vai acontecer ou já aconteceu. Ele termina dizendo assim: tudo dá graça. Ele está dizendo assim para mim e para você: na escassez, dá graça; na bonança, dá graça; no que falta, dá graça; no desemprego, dá graça; no emprego, dá graça; na saúde, dá graça; na não saúde, dá graça. Dá graça, sentimento de gratidão. O apóstolo Paulo disse sim. Foi isso que Deus pôs no meu coração. Que Deus possa abençoá-los a todos aqui. E com a palavra do profeta Eli, eu deixo para vocês que o Deus venha suprir todas as suas necessidades e venha atender a esse pedido seu. E venha atender a esse pedido seu. Se você crer, aconteceu o que aconteceu com o ano. Não é verdade, meu irmão? Ela desce e tirar de Siló, no Ramá, né? Ela está em Ramá sem filho. Mas em Siló, depois dessa profecia, ela começa a ter filho e se alegrar. O Senhor me visitou. O testemunho foi grande, tão grande que virou até poema, música, testemunho incrível, maravilhoso. Capítulo 2 do 1 Samuel, vai lá ver, você vê que coisa linda. Tornou-se poesia, um poema e uma música. É assim que Deus faz para aqueles que vivem no seu nome.